Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026, 8h08 da manhã, na live, na minha, na sua, Arremate Legal, ao vivo pelo Instagram. E também você que está me vendo em qualquer horário, qualquer momento, em qualquer lugar, pelo pelo canal Arremate Legal no YouTube ou no Spotify, você escolhe, ou no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. E, meu, olha, eu tô sexta-feira, tô empolgadaço, por quê? Porque o Corinthians ganhou ontem, maravilha, eu tava lá, eu vi o Todo-Poderoso. Meu, que sofrência, mano. Ser corintiano é sofrer, é sofrer, é sofrer. Bom, mas faz parte, né? Faz parte. Eu acabei. O Corinthians me escolheu e aí, meu, reverbera isso. Bom, olha só, hoje eu quero tratar de um tema principal aqui, que é sobre empenhorabilidade. Bom dia, Ian Gabriel, bom dia, Adnotari, sejam bem-vindos. Eu quero falar sobre empenhorabilidade de imóvel. Porque recentemente nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, agora recente, que está reverberando nas redes sociais sobre a impenhorabilidade alegada de bem de família após a arrematação. E o TJ de Mato Grosso falou o seguinte: na preclusão você não pode alegar agora não, né? Bom dia, Carolina, também, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Pode ou não pode? O que que é o bem de família? Quais são as proteções que nós temos? Espera aí, então eu tenho que me preocupar com bem de família? Bom, vamos lá, vamos caminhar sobre bem de família, porque é um tema interessante. E quando chega o leilão, vem chegando o leilão, né? Ítalo, bom dia também. O que que nós temos aqui? Olha só, primeiro, o bem de família, regido pela Lei 8009, ele tem como objetivo proteção. A proteção, porque a gente tem princípios constitucionais, direitos que são cláusulas pétreas lá na Constituição Federal, que vão viabilizar proteger a dignidade da pessoa humana. E é claro que quando a gente fala em moradia, nós estamos dentro da dignidade da pessoa humana. Claro! Pô, imagina você sem um teto para morar. Óbvio. Então, nós temos que, por lei, nós vamos proteger aquele único bem da pessoa que vai fazer com que, e aí do casal, da família, mas que é extensível. O STJ já estendeu isso para a pessoa que mora sozinha, solteira, divorciada, não importa, mas a pessoa sozinha, a viúva. Quer dizer, nós temos também ampliação até para a pessoa jurídica, quando, obviamente, o bem da pessoa jurídica é usada para a família, né? Então você tem essa situação, por exemplo, questão de holding, né, que a gente pode ter, tal. Mas o que que acontece? Nós temos que essa proteção, ela é absoluta? A primeira pergunta que a gente precisa fazer: bem de família é uma proteção absoluta? E a resposta é não. Por que não? Porque a própria legislação, a própria Lei 8009 traz exceções com relação à situação de ser possível a penhora. Porque o que que nós estamos falando aqui? Empenhorabilidade tira a possibilidade da constrição daquele imóvel para fins de satisfação do credor. Então, espera aí, o credor, ele vai buscar bens, patrimônio, porque ele quer receber, ele quer que a sua dívida, né, o seu crédito seja pago. Então ele vai. E aí ele encontra um imóvel do executado, da executada, e aí ele vai requerer a penhora. Só que aí, espera aí, ó, não tá na matrícula do imóvel que o bem é de família, que é impenhorável. Vai depender de alegação. E aí vem o executado e fala: peraí, peraí, peraí.
Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Não dá para penhorar. É impenhorável. Bem de família. Bem de família. Aí o que acontece? Em razão disso, você tem a discussão a respeito do bem de família. Porque olha só que interessante. Uma vez determinada a penhora, o juiz irá, e aí não é nem o juiz irá, a lei determina, tá lá no 841 do Código de Processo Civil. O executado vai ser intimado da penhora e o 842 fala da intimação do cônjuge, da cônjuge. E aí a gente amplia para a união estável, a intimação da penhora. Por quê? Porque aí, com a intimação válida realizada, pô, ó, vamos pensar o seguinte: você, que eventualmente, não você, né, mas que tem a penhora do imóvel e você é intimado dessa penhora. Você não vai ficar pistola, pé da vida, você vai falar assim: não, eu preciso me insurgir contra esta penhora. Ó, Maria Landô, obrigado por estar por aqui. Comissão de imobiliário lá da subseção do Ipiranga. Aliás, vai ter congresso, hein? Eu fiquei sabendo já que vai ter congresso da comissão de imobiliário. Depois, se quiser, coloca aí quando que vai ser, tudo, vamos divulgar, tá? Bom, então o que que nós temos? Nós temos que já há oportunidade para que seja legado o bem de família. Só que olha só, vamos voltar, tá? A lei a Lei 8.009 traz exceções a essa proteção. Por quê? Porque não há uma situação de absolutismo do bem de família para proteger a pessoa. Então, quando você traz uma um requerimento de penhora, a depender da natureza da obrigação, haverá sim a possibilidade de penhora do imóvel. Exemplo: execuções de débitos do próprio imóvel, IPTU. Despesas condominiais, é o que mais tem, né? Execução condominial. Pô, pensa se o débito de condomínio não pudesse ter no próprio imóvel gerador dos débitos a garantia. Então a lei, ela excepciona, por exemplo, também execução de alimentos, né? Você tem realmente alguns parâmetros na Lei 8.009 que vão retirar essa questão de ser absoluto. Então é relativa à questão da impenhorabilidade. Olha só que legal. Eu fiz ontem, antes de ontem, hoje é sexta, papá, na quarta. Foi quarta, antes de ontem. Ou foi ontem? Não, quarta-feira. Eu apresentei um edital de leilão. Olha só, eu apresentei um edital de leilão numa falência. Leilão de falência é coisa boa. Leilão de falência é coisa boa. Pô, vale muito a pena. Vale muito a pena. Aliás, ó, deixa aprovar, eu vou colocar esse edital para vocês, vou comentar. É uma casa em Santa Isabel. Santa Isabel. Quem conhece Santa Isabel aí? Né? Deixa aí nos comentários, Santa Isabel, né? Mas olha só, eu fiz aqui falência. Aí você fala, bom, então tá no nome da pessoa jurídica, né? Se bem que poderia ter ampliado para os sócios, mas olha só que interessante. Duas pessoas, um casal, comprou o imóvel lá de Santa Isabel. Aí elas venderam, matrícula do imóvel, por escritura pública, venderam para a empresa falida. Na época ela não era falida, mas venderam para a empresa. Beleza. Depois, acho que em 2015. Essa venda acho que é de 2015. Pá, 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 pá. Chega agora 2026, penhorou, avaliou, me intimou. Quando houve a penhora, veio a alegação, já discutida, então o que eu estou falando aqui já foi discutido nos autos. Veio a alegação de bem de família. Não, porque o imóvel, apesar de estar no nome da pessoa jurídica falida, ela serve de moradia para o casal. Mas espera aí, aquele casal não é nem sócio da empresa. Aquele casal são pais do sócio da empresa.
Então, olha só, eles estavam alegando, é bem de família, tal. Foi ultrapassada, foi rechaçada, eles agravaram para o tribunal manteve a penhora. No caso aqui, a arrecadação, tá? Falência não é penhora, é arrecadação. Então, eles estavam querendo tirar da arrecadação, que tem o mesmo viés do ponto de vista para fins de constrição e realização do leilão, que é a penhora. Então, o tribunal sufragou essa situação. Agora eles estão alegando, meu, cara, como o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Sabe que eles entraram, o casal que vendeu para a empresa, entraram com embargos de terceiro na falência, falando o seguinte: ó, nós vendemos, mas foi só para que fosse composta aqui a empresa. Mas peraí, calma aí, como assim? Como assim? É uma simulação, é? Aí eles pediram liminar, o juiz rechaçou para suspender o leilão, rechaçou. Aí por isso que eu apresentei o edital de leilão. Bom, então olhem só, é claro, mas eu estou usando esse exemplo que foi discutido logo depois da, no caso, arrecadação, mas no caso de penhora. E aí você vai encontrar alguns doutrinadores que falam o seguinte: não, mas bem de família é matéria de ordem pública. Se é matéria de ordem pública, ela pode ser alegada a qualquer tempo, a qualquer momento. E aí isso traz, ou poderia trazer, uma insegurança jurídica para quem quer arrematar. Por quê? Tirando as exceções legais, porque aí você tem exceções legais. Muito embora eu já vi em execução de condomínio, eu já vi em execução de condomínio o executado alegar bem de família. E o imóvel penhorado era o próprio gerador dos débitos condominiais. Eu fiquei triste. Eu fiquei, ó, sinceramente, é litigância de má-fé, porque está litigando contra dispositivo expresso de lei. O advogado, a advogada que faz isso, está fazendo isso com qual intuito? Ela deveria falar assim: olha, não cabe alegação de bem de família, está aqui expressamente na lei, né? É assim, olha, é até inabilidade do advogado. Ah, mas é para ganhar tempo, tal. Princípio da cooperação. Meu, primeiro, é litigância de má-fé? Ó, sinceramente, caberia até de pensar uma representação no TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Pô, pó, né? Poderia. Mas olha só, então, se, claro, tirando as hipóteses, e aqui vamos excluir as hipóteses que a lei fala, não é bem de família, né? E eu uso o exemplo das despesas condominiais, da execução condominial, porque é o que é muito frequente ter, né? Então, é claro que se você está assessorando alguém para arrematar um imóvel, ou se você mesma está arrematando o imóvel, você vai falar o seguinte: ah, execução condominial, bem de família não dá para alegar. Só que, se você pensar que esse preceito de dignidade da pessoa humana, a preservação da moradia, a alegação do bem de família seria uma alegação de ordem pública, uma matéria de ordem pública, você acabaria rompendo barreiras temporais, né? E justamente, olha só, o TJ de Mato Grosso, nessa recente decisão, falou o seguinte: peraí, não, calma aí. Depois da arrematação, não dá para alegar bem de família. Pô, executado. Você já teve a intimação da penhora. A intimação da penhora. Você já teve a intimação da penhora? Opa, então peraí, você já teve um momento para poder falar, se revoltar contra aquela penhora, para ir alegar bem de família. Depois você teve o quê? A parte da avaliação. Se você tem advogado nos autos, você teve também intimação, você teve a oportunidade até de, e muitas vezes, se manifesta sobre a avaliação, tal. E outra, você foi intimado, intimada do leilão. Então, antes da concretização da arrematação, olha quantas chances.
quantos momentos processuais a pessoa executada teve para alegar bem de família. Várias, 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 certo? Então, olha só, mas essa decisão do Mato Grosso é nova? Nananina não. O STJ tem o entendimento direcionado no mesmo sentido, de que pós a arrematação há ocorrência de uma preclusão para discutir a alegação de bem de família. E aí, pessoal, olha só, segurança jurídica. Mas, não vou, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quando eu advogava, vou trazer um caso da época que eu advogava, tá? Meu cliente arrematou um imóvel e só me procurou depois. Acontece isso ainda hoje, né? Então, tá. Aí ele me procurou e falou assim: arrematei, resolve aí. Eu, beleza. Pá, 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 tava pago, isso, aquilo, tal. Vem impugnação à arrematação. Alegação de bem de família. Aí eu, eita peste. Deixa eu ver, calma. Eu tinha já olhado os autos e já tinha tido discussão de bem de família antes do leilão. E olha só, na discussão sobre bem de família antes do leilão, o executado tinha alegado, o juiz de primeira instância falou assim: não é bem de família para este caso. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça manteve a penhora, ele foi para o STJ. E o STJ falou assim: não é bem de família nesse caso. Avaliou, levou a leilão. Meu cliente arrematou. Aí ele vem com a mesma alegação. E aí eu falei aí o meu cliente, eu comuniquei meu cliente, falei, o cara impugnou, impugnou. Aí ele falou assim, tá, quais são as nossas chances de ganho? Falei, olha, gigantes. Dá para falar que é certeza? Dá para falar que é causa ganha? Não, não dá para falar. Nunca, 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 nunca falar que é causa ganha, por favor, tá? Você fala o seguinte, olha, realmente tá bem pavimentada, né? É uma autobahn lá da Alemanha, lá que você pode andar trocentos quilômetros por hora, é uma autobahn. Só que o que acontece? Olha a cabeça do investidor. Prestem atenção na cabeça do investidor. Aí eu falei para ele, olha, já foi discutida, você tem que após a arrematação, dá para discutir que ele não poderia, né, tal. Mas não tinha ainda firmado essa interpretação do STJ, mas eu já falei para ele, olha, pô, não pode alegar agora. Ele já teve a chance dele, né? Aí, olha só, ele fez uma pergunta para mim. Ele fez uma pergunta para mim. Ele perguntou assim para mim: quanto tempo vai demorar essa discussão? E aí, o que vocês acham que eu respondi para ele? Hein? Quanto tempo vai demorar essa discussão? O que vocês acham que eu respondi para ele? Olha, eu falei para ele o seguinte: se sou eu o advogado do executado, se sou eu, ele já alegou. Detalhe importante. Alice, depende, depende mesmo. É uma variável absurda, né? Só um outro detalhe. Ele arrematou para fazer house flipping, arrematou para reformar e vender. Então o tempo para ele é importante. Aí eu falei assim, ó, se eu sou o advogado do executado que fez essa alegação, tá? Porque a gente tem que se colocar, a gente tem que se colocar sobre o quê? Sobre a questão da parte contrária para falar assim, bom, a estratégia, o que que ele está usando de estratégia? E a estratégia que ele estava usando era o tempo. Por quê? Ele sabia que não ia conseguir bem de família, mas ele permaneceria no imóvel, ou daria para conseguir a emissão na posse? Daria para conseguir a emissão na posse, tá? Daria para conseguir a emissão na posse. É perfeitamente possível.
Mas ele o quê? Ele alegou bem de família. O juiz iria ter que abrir o contraditório, eventual abriria o contraditório. Naquela época até nem tanto, tá? Naquela época nem tanto, porque não tinha o CPC de 73 não era absoluto com relação a esse contraditório e também não ia causar prejuízo para o arrematante ou para o exequente, né, se houvesse uma decisão. Claro, uma decisão rechaçando o bem de família. Só que aí ele poderia o quê? Agravar de instrumento. Já pediria um efeito suspensivo ou uma antecipação de tutela recursal no agravo, né? Na própria alegação em primeiro grau já pediria para obstar qualquer mandado de missão na posse. E aí, olha só, se o tribunal mantivesse a, o rechaçar do bem de família, iria buscar no STJ, inclusive buscando o efeito suspensivo ao recurso especial que, em regra, não tem. Então, quando a Liz fala depende, né, porque não dá para falar quanto tempo, realmente não dá para falar, o investidor fala o seguinte: bom, peraí, é 3 meses? Não. 6 meses? É, se ele não recorrer, eventualmente, 1 ano, 2 anos. Quer dizer, como é uma variável que não dá para ter uma bola de cristal e falar assim, ah, pá, verdade, ó, lá, fica tranquilo que lá vem. Não, não dá para fazer isso. Então ele falou assim, aí eu falei para ele, olha, você tem a opção, todo arrematante tem a opção de desistir da arrematação quando tem uma impugnação. Tá lá no 903 do CPC. E aí com isso ele falou assim: ah, quero desistir. Pega todo o dinheiro de volta, inclusive a comissão do leiloeiro. Pega todo o dinheiro de volta. Perceberam como aí é estratégia do investidor? Quem que foi prejudicado? O exequente. O exequente foi prejudicado. Depois não acompanhei mais o processo, deve ter voltado a leilão, é óbvio, tal, né? Mas o que acontece? Perceba como é a cabeça do investidor. Agora, se esse investidor fala, não, esse imóvel é importante para mim, eu quero esse imóvel, eu quero continuar com eu quero discutir essa questão da impugnação, porque o fator tempo para mim não importa. Vamos ver se você consegue a emissão na posse e tal, que tem caminho para isso, tudo porque pode ser que ele queira para uso próprio, pode ser que ele queira para renda passiva e a própria emissão na posse já seja suficiente para ele continuar já ou começar a ter os ganhos que ele almeja. E aí o que acontece? Vai depender do perfil do investidor também, do negócio que ele está firmando, tá? Para saber se vai ou não ter manutenção, né? Ou se ele vai ou não exercer a desistência motivada. E um detalhe interessante aqui que corrobora com essa interpretação de que há preclusão, sim, para alegação de bem de família, porque depois da arrematação não pode alegar, que está relacionado com a questão de que no 903, que trazem as causas que podem ser alegadas, fala em vício, né? Fala em vício, né? Fala lá de resolver porque não pagou, né? Aqui, mas a questão talvez que entraria seria a questão de alegação de vício, né? Mas espera aí, será que esse vício da penhora poderia? É interessante pensar que sim, tá? É interessante pensar que sim. Para fins do que? Em tese, autorizaria. Só que perceba como é importante pensar na segurança jurídica da arrematação. A segurança jurídica da arrematação, ela é importante para o sistema. Aí é que, pessoal, aí é que tá. Olha só, isso é muito importante. Quanto mais força, quanto mais segurança jurídica nós tivermos da arrematação, mais nós vamos ter a viabilidade do quê? De termos arremates, nós termos o quê?
o produto da arrematação sendo usado para pagamento dos credores. Porque é esse o objetivo. O objetivo é o produto da arrematação, que é aquilo que o arrematante paga, ser distribuído para os credores, com base na ordem de preferência desses credores, óbvio. Mas perceba como a alegação de bem de família extemporânea, pós-arrematação, se acolhida fosse, mano do céu, mano do céu, seria realmente um caos. Porque deixaria uma ressalva para todo mundo que vai arrematar. Tirando as hipóteses legais do que? Da questão de que já é afastado o bem de família. Ô, opa, beleza, José, meu amigo? Ah, ó, hoje tem pós, é a pós do Kikunaga, negócios imobiliários, né? Que maravilha. Quem que vai dar aula aí hoje? Manda abraços, hein? Manda abraços. Já fala pro pessoal, assiste aí que tá legal, né? Ó, já aproveitar, Cris, bom dia, Yuri, bom dia. Aqui todo mundo que tá entrando aqui, obrigado. Donei, Gabler, Kleber, aqui LMW, Liz, aqui, que legal, obrigado por estarem por aqui. Góis, Priscila Góis, é a aula do Kikunaga? Pô, manda abração pra ele. Aliás, olha só, semana que vem, na Comissão de Direito Imobiliário da OAB, fala pro Kikunaga fazer essa publicidade. Vai ter uma reunião online aberta que o Kikunaga vai falar sobre arrematação do imóvel. É uma forma originária ou derivada de aquisição da propriedade? Ó, quem está na comunidade Arremate Legal, eu divulguei e vou divulgar o link da aula, tá? Vai lá, entra na comunidade porque eu vou divulgar lá, tá? Vou divulgar lá. Então, ó, manda abraço para o Kikunaga Grande. Góis Priscila, bom dia, LMW. Então, olha só que importante isso, tá? Então, claro que o papel aceita tudo. Ah, depois que o papel, que nem o papel, né? A tela do computador, tal, né? Desde que você tem essa situação de que realmente aceita tudo, não estou dizendo que não vão alegar impugnação de arrematação falando de bem de família. Ainda vão continuar, mas olha só, apesar de ainda continuarem a alegar, você tem tese assim, estruturada para alegar preclusão e principalmente quando você tem a questão de já é excludente da própria legislação, né? A lei 8.009 já exclui o bem de família em várias hipóteses. E eu já disse para vocês, eu já vi várias vezes, não uma, não duas, não três, em execução condominial, alegação de bem de família. E não cabe. Não cabe alegação de bem de família em execução condominial. Da mesma forma, em execução de IPTU, execução fiscal, né? Então, assim, mas olha como é importante, mas você precisa, se não estiver, atenção, se não estiver nas exceções das hipóteses legais da 8.009, você tem que fazer um asterisco num risco possível de ser levantado. Bem de família, tá? Ah, mas eu fui lá e o imóvel está locado. O fato do imóvel estar locado não significa que a renda obtida com a locação não pode gerar a manutenção da moradia daquela família, daquela pessoa. Eu fiz um leilão que ainda não se decidiu ainda, tá aguardando, quer dizer, tá no STJ, tá no STJ. Eu fiz esse leilão há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu fiz o leilão. Pega essa senha aqui. Fiz o leilão. Qual é o imóvel? Um imóvel. Pensa o seguinte: pensa num imóvel que tem 40 kitnets.
40 kitnets, não é prédio, sobrado, é um terreno, o cara fez embaixo e em cima, 20 kitnets embaixo, 20 kitnets em cima. Fala aí, quem gosta de renda passiva, fala: "Caraca, mano, 40 kitnets". Na época eu fui lá, vi tudo, locação média, R$ 1.000, R$ 40.000 por mês, média, tá? Isso há 3 anos atrás, tá? Para kitnets. Tá, bacana, legal. Aí, olha só, fiz o leilão, teve a arrematação. Nesse caso, o próprio exequente arrematou. Estratégia, estratégia. Aí o que acontece? O próprio exequente arrematou, tal, veio o leilão, acabou o leilão, bem de família. Por quê? Porque aquela renda é usada para manutenção da moradia da família. Ó, eu sou só o leiloeiro lá. Aí o que acontece? Depois do leilão, então já pega essa tese de preclusão. O juiz de primeiro grau afastou. Afastou o quê? A alegação de empenhorabilidade de bem de família. Falou, não, você vem agora, mano. Para com isso, né? Ele agravou para o tribunal manteve. Ele fez um resp para o STJ, que foi admitido, olha só, foi admitido na origem, subiu, só que aí já foi denegado, né? Se eu não me engano, foi denegado já. E aí ele agravou dessa decisão porque foi decisão monocrática, tá? E aí eu tô aguardando transitar em julgado. Transitando em julgado, eu vou chegar, minha comissão tá depositada no processo. Eu vou chegar para ele e falar assim, juiz, por favor, conta judicial, remuneração de poupança. 3 anos de poupança. Não recebi ainda. Perfeito? Então, mas olha só, então, se não está. E nesse caso, você vai falar, pô, imóvel, 40 kitnets, como que vai ter bem de família aqui? Então, tem que tomar cuidado. Era uma execução de um crédito, nem lembro agora do crédito que era. Foi o que? Os exequentes venderam um fundo de comércio para o executado, era uma loja de materiais de construção. E aí o executado não pagou, tal, e eles estavam executando, não pagou uma parte, eles estavam executando. Então, não está nas exceções da Lei 8.009. Não está nas exceções da Lei 8.009. Então, por isso, a alegação, claro que tardia, já poderia ser rechaçada por conta de uma preclusão temporal. Pô, ele já tinha advogado no já foi intimado da penhora, participou da avaliação. Pô, antes do leilão ele devia ter alegado. Mas muitas vezes, olha só, é aquela. Vocês já ouviram falar em nulidade de algibeira, né? Já ouviram? Assim, é aquela de bolso. Tá guardadinha, tá guardadinha. Aí a pessoa fala, quer saber? No momento oportuno eu tiro. É tipo um super trunfo, né? Pá. Nossa, super trunfo. Quem lembra do super trunfo? Ou vamos pro Uno, né? Você fica lá com aquela carta de compra mais 4. Você fica guardando, você guarda, é estratégia, estratégia. Você fala, não, não vou gastar agora não. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Ah, moleque, falta uma, tá, chupa, mais 4. Beleza? Então, você tem realmente, no jogo, na brincadeira, estratégia. O processo não admite estratégia de reter nulidades para alegar em momento oportuno, né? Aqui, claro, mas não é nulidade, né, tal, porque é empenhorabilidade. Mas ele estava segurando a tese de empenhorabilidade, né? Então, vai acontecer ainda? Vai. Você tem que colocar isso na conta de risco? Tem que colocar isso na conta de risco. Mas para o arrematante é uma posição privilegiada. O exequente não tem privilégio, né? Tal.
Ó, nesse caso dos 40 kitnets, né, se não fosse o exequente, o arrematante, talvez teria desistido, talvez um arrematante teria desistido. Talvez um arrematante teria desistido. Perceberam como você tem essa situação posta? Então, em razão disso, você pode ter, e ainda vai ter, alegações mesmo, não infundadas necessariamente, mas que já precluíram, porque já teve o momento adequado, porque essa é a interpretação do STJ, né? Que vai resolver muitas vezes a arrematação pelo lado do arrematante. O arrematante fala: eu não quero discutir isso, eu não quero absorver esse tempo. Tempo é um dos fatores de investimento. Então, tomem cuidado com isso. E ó, prevejam. Quem faz assessoria de arrematantes aí? Quem presta assessoria em negócios imobiliários de leilão? É importante você ó, dica de ouro, dica de ouro. Preveja no seu contrato, se houver arrematação e houver uma alegação de impugnação à arrematação e o teu cliente for desistir da arrematação, legítimo esse interesse, preveja uma cláusula de como ficam os teus honorários. Perfeito? Vieira Moreira, bom dia. Ricardo Toledo, bom dia. Nelson Caldini. Nelson, Timão, todo poderoso Timão. Eu tava lá ontem, eu tava lá ontem. Você foi no jogo ontem, Nelson? Fala aí. Putz, que sofrência, mano. Douglas Leilões, valeu. Douglas Rosa Leilões, sempre aqui também. Priscila, é isso aí. Maravilha. Ó, se quiserem, comentem aí, perguntem. Vamos finalizar aqui a live, mas pode perguntar. Ó, quem chegou agora, recadinho. Quem chegou depois, fala: pô, eu cheguei, você faz a live muito cedo. Eu cheguei só agora. Eu tava fazendo alguma coisa, tomando café. Não, tomando café dá pra ver, né? Ah, não, tava tomando banho. Tomando banho aí já não dá, né? Não sei o que tal. Pá, pá. Eu tava no trânsito tal. No trânsito dá pra ver também, ou pelo menos ouvir tal. Mas não consegui ver. Arremate Legal, canal Arremate Legal no YouTube, canal Arremate Legal no Spotify. É só ir lá, é só ir lá. Então você consegue realmente assistir na íntegra. Este é o episódio dessa série aqui, Arremate Legal, é o episódio 35. 35. Então você consegue ver outros 34 episódios na íntegra. Esse daqui, mais ou menos 1 hora e meia, já tá também nos canais do Arremate Legal, no Spotify e no YouTube, com imagens, com imagens. Por quê? Porque eu gravo aqui e faço ao vivo aqui em cima, embaixo eu gravo para o YouTube para o Spotify, beleza? Eu vou encerrar a live aqui, eu vou encerrar aqui a gravação. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga, bora lá, bora aqui, dá abraço. Ó, assiste todos os outros episódios e comenta, curte, não esquece de ativar o sininho, segue lá, segue, né? Pô, entra lá, se inscreve no canal também. É isso aí, abraço, até mais.